Olá, hoje eu conversei com o Dr. Caio Vieira de Mello, ex-ministro do Trabalho e atualmente advogado, sobre a medida provisória 905, alguns dos seus aspectos, detalhes e controvérsias. Vamos verificar os trechos mais relevantes. Acredito que até um dos maiores problemas também, seja a insegurança que estas novas medidas trazem ao surgir em uma medida provisória. Porque nós temos a reforma trabalhista, que completou 2 anos e ainda sequer tem as suas consequências jurídicas delineadas pelo Tribunal Superior do Trabalho até o momento, ou pelo STF também, e chega uma medida provisória com prazo de 120 dias e sem saber se esta poderá ser aceita, homologada, validada pelo Congresso, quais serão as suas alterações, se há uma previsão, uma potencialidade delas serem alteradas ou não. Isso pode gerar uma insegurança jurídica muito grande, porque durante 120 dias nós temos a vigência da carteira verde e amarela e é possível que depois ela possa não existir ou existir com deveras alterações. Eu acredito que essa insegurança é total, mas quem vai usar esse tipo de contrato são determinados segmentos da economia que praticamente já fazem isso. Que são, por exemplo, o call center. Então não vai ter problema, ele vai fazer. Agora, a questão da verde e amarela é o seguinte: e o jogador de futebol? Ele contrato. Ele vai incidir, ele vai ter o menor lá, o jogador de futebol começa a iniciar sua carreira e tal, ele vai ter a carteira verde e amarela? Não sei se aplica, não sei, ninguém sabe nada. Essa questão vai ter um embate muito pesado no Congresso. Por quê? Porque o ano que vem é uma eleição municipal. E eleição municipal, o deputado tem o maior interesse, porque o cabo eleitoral do deputado é o prefeito. E se ele se perder nisso aí, se contrariar demais o eleitorado do povo, né, que vai ficar nesse direito suprimido, ele vai votar contra, senão ele perde a eleição. E nós nunca tivemos reforma trabalhista no Brasil. Nós tivemos alterações da CLT. A reforma é uma palavra imprópria. Você, quando reforma, você modifica o sistema. Aqui não está modificando o sistema, porque os pilares da CLT estão aqui preservados. E o choque desses pilares com o que está escrito aqui, como que vai ser decidido? É o que você disse. Vai ser uma judicialização monstro. Os advogados estão batendo palmas para isso aí. Quanto mais confusão, melhor para a advocacia, né? Sim. E nós temos aí agora o conselho também, que é uma ideia que eu sempre pensei nela. Esse conselho, o advogado, é um nicho para a advocacia. Poderia tratar um pouquinho mais sobre essa questão do conselho? O conselho é o problema maior. Nós temos no Brasil hoje uma justiça do trabalho paralela. Nós temos um auditor fiscal que, sem ouvir testemunha, sem nada, sem prova material, sem nada, ele diz: fulano é empregado. E o juiz de trabalho, por outro lado, aquele da CLT, para dizer que o sujeito empregado tem que ter dilação probatória, tem que ser provocado, princípio do dispositivo, aquela confusão toda. Então, um tem um poder, o outro tem outro. E quando esses poderes entram em confronto, a coisa não anda certa, né? Não anda certa. Então, os fiscais tomaram uma independência tal que eles têm mais ou menos o nível de autonomia que tem um membro do Ministério Público. Não tem chefia nenhuma. Eu chego e falo, e é. E mais, a CLT proíbe, ela praticamente proíbe a dilação probatória. Hoje não está revogado.
esta MP ela até trata deste problema, trazendo a dupla fiscalização do auditor fiscal. E um aspecto também é que ele define expressamente que a competência para essa fiscalização é exclusiva do auditor fiscal. Tira o Ministério deixando Público. o Ministério Público praticamente as moscas. Que vai entrar com ação de inconstitucionalidade se não conseguir, mediante o lobby, mudar isso na Câmara. Certo. Tem emenda específica nesse ponto. Já se tem emenda para essa questão. Então, a questão vai, mas isso não é a solução, porque o volume é muito grande. E só parece-me que 5 a 30% dos autuados recorrem. Mas mesmo assim, na minha época, chegamos ao fim do ano com 400 mil recursos a serem solvidos. 400 mil. Como que faz isso? Era só se torna impossível. Carimbar. Aí, o que se pensou e se adiantou? Até se publicou, um auditor fiscal publicou um livreto sobre esse conselho. E esse ficou lá, eles aproveitaram alguma coisa aqui. O que é o conselho? Você tem muita condição de pré-constituir a prova para evitar amanhã a autuação. Eu tenho uma placa, cuidado, veículos pesados passando. Né? O camarada é atropelado. Vai lá um outro, tira a placa. Acabou. A condenação vem. Mas eu tenho lá os alojamentos, eu levo aquilo em dia, eles resolvem quebrar aquilo de uma hora para outra, eu não tenho como provar que aquilo cumpria as exigências legais do alojamento previsto pelas normas regulamentares. E mais, quando falamos em normas regulamentares, aí eu fico assustado. Nós temos mais normas regulamentares do que 40 CLTs. A CLT tem 922 artigos. A norma regulamentar que trata de frigorífico de coisa tem mais de 600 itens. Como é que um açougueiro começa a vida dele? 600 itens. Ele tem instrução? Não. Mas esse conselho, bem colocado, pessoas de bem, ele vai poder examinar tudo isso com cautela. E vai poder dar chance de defesa e vai poder apresentar um resultado mais favorável. O Brasil precisa de empreender, mas empreender aqui é difícil. É horrível. Não é o custo econômico. Só isso, não. São os impedimentos que a lei impõe. Perfeito. Prosseguindo na medida provisória, nós temos um aspecto que está gerando uma certa controvérsia, que é o da base das correções monetárias e dos juros de mora. Porque a medida, ela altera ambos. Ela apresenta agora, ela retira aqueles juros de mora de 1% ao mês e o substitui na taxa da poupança. E também altera novamente o artigo 879, parágrafo 7º da CLT, que já gerou uma confusão na questão da correção monetária, porque nós temos como correção monetária, de acordo com a jurisprudência do TST atual, de que é aplicável a TR até março de 2015, a partir de então se aplica o IPCA. Mas ainda não há uma pacificação e uma discussão sobre a constitucionalidade do artigo 879, parágrafo 7º, que na reforma trabalhista em novembro de 2017 voltou com a TR. A jurisprudência majoritária hoje em dia é de que é inconstitucional, mas ainda não se teve uma pá de cal nessa questão. E a medida provisória, ela apresenta uma outra situação, se aplica o IPCA de forma uniforme. Então o juiz hoje em dia, caso se depare com uma execução e com um cálculo, deverá aplicar o IPCA do dia de hoje, retroagindo até a data inicial da obrigação. É a retroação da norma, né? Exatamente. É válido isso? Isso, e aí dependendo de casos anteriores... Qual que é a validade? Eu tenho minha dúvida. Eu acho que isso aí vai ter problema de aprovação no Congresso, vai ter alguma mexida e vai resolver. Se não resolver, o Supremo vai resolver. Perfeito. Porque vai terminar lá.
Porque é necessário uma discussão dessa, talvez seja uma celeridade de um posicionamento, ou do TST ou do Supremo. O TST, o que ele vai fazer agora? Vai mandar aplicar. É a lei. O juiz aplica a lei, ele é escravo da lei, né? Dizem isso. Então, o juiz que a maioria tem a caneta em cima da lei. Sim. Então, vai ser isso. Eu desconfio. Agora, se fosse juiz na época, quando eu fui, né? Eu tinha sempre um lema, um erro você só conserta um erro com outro. Então, consertaria isso facilmente. Com outro, perfeito. Não tem jeito. Como é que você faz um negócio desse tudo errado? Tudo confuso. Porque o TST tinha modulado anteriormente. E aí encontraram ali um meio caminho ali e tal, e agora? Mas isso não vai ser preocupação, não, a não ser dentro desse prazo de vigência dessa medida provisória. E vai sair outra, parece-me que em fevereiro, que vai versar sobre a questão da responsabilidade do sócio, da despersonalização. Vem uma legislação específica sobre isso, que a gente não sabe quem é. Novamente em medida provisória? Medida provisória, a gente não sabe quem é que está por trás disso. Por fim, nós temos dois outros aspectos também para tratar, né, da medida provisória, que seria a questão da jornada do bancário e do trabalho aos domingos também. O bancário, a situação é caótica, né? O banco tiver um jurídico bem constituído, vai fazer o quê? Vai esperar a vigência plena da medida provisória. Porque nós não temos, vai gerar problema não da isonomia da CLT, mas a isonomia constitucional. Nós vamos ter dois tipos de empregado. Fazendo a mesmíssima atividade, às vezes com o mesmo salário. Quer dizer, o empregado melhor do que o outro vai rir, estou saindo, você vai ficar... Quer dizer, não funciona. Não funciona. A empresa é uma máquina que tem que funcionar perfeitamente. Então, havendo um dissenso lá dentro sobre como fazer, está perdido. Eu acredito que não haverá isso. E tem um trabalho aos domingos, que a esse sim, isso vai ser aplicado. Não precisa de acordo coletivo, não precisa de nada. Vai lá e põe no trabalho do domingo, que atende o setor de supermercado, de abastecimento, que é até necessário. Não acho ruim, não acho necessário. Agora, para finalizar, eu acho que a gente nunca deve falar em reforma. Perfeito. A consolidação das leis de trabalho é um conjunto de legislação oportuna para determinada época. Então, ela pode sofrer alteração. Ela pode ser aprimorada, pode ser modificada. E o mundo do trabalho está em evolução. Tem trabalhos sendo extintos, formas de trabalho sendo extintas e formas de trabalho sendo criadas. Para cada 30 trabalhos extintos, que vamos daqui para frente, vão ter 70 novos tipos de trabalho criados. E aí, a lei é adequada? Não. Então, nós não podemos ter a lei imóvel. A lei tem que vir, evoluir, tem que ter vida, tem que ser vivificada, né? E quem fará isso? O legislador em parte e o judiciário, pela hermenêutica, né? Fará o resto. E é o que nós esperamos aqui com essa medida provisória 905, que vai levar um tempinho aí, se aprovada, para ser adequada. É muito grande. Seu prazo inicial é de até 120 dias, mas imaginamos que vai demorar um pouquinho mais do que isso. Vai ser prorrogada, não? Se começar a ter algum tipo de já está. jurisprudência. Como é que você vai avaliar? Parece que 2.000 emendas. Meu Deus. Tá. O PT pôs a máquina dele toda para poder fazer emenda. O Ministério, os auditores fiscais têm contato comigo, eu estou no grupo deles. Meu Deus, todo dia, toda hora estão falando. Então, há muita mudança. Perfeito. Nós temos que ter fé e trabalho. Exatamente. Né? Doutor Caio, eu agradeço muito a sua presença e a aula também dada aqui. Não, aula nenhuma, é um prazer.
Aqui com vocês, a gente vem aqui e acaba aprendendo. Agradecemos muito. Se precisar de qualquer coisa, alguma dúvida, crítica ou sugestão, o meu e-mail e o e-mail do Dr. Caio estão aqui embaixo. Obrigado.